Salve, salve, senhoras e senhores e rapaziada em geral, mais um JBC Beats na área e hoje com um convidado muito especial, Vinícius Galhardo, autor de Irupé, um dos próximos lançamentos do selo Start da JBC. Então espera só um instantinho aí que já já a gente volta para conversar com ele. Até já! E já estamos de volta e vou chamar ele, meu companheiro, meu amigo, meu irmão de fé, meu irmão camarada, o gigante guerreiro da Leão da JBC, Ed Carlos Rodrigues. Boa noite, Ed. E aí, Marcelo, boa noite. Tudo bem? Beats. Tudo ok. Mais um JBC Beats no ar e hoje com um convidado muito especial, Vinícius Galhardo, mas antes de chamá-lo, ele também terá seu quadrinho publicado pelo selo Start, é isso, Ed? Ele é o nosso quarto autor dessa primeira leva e ele traz uma coisa bem inusitada, né? Ele trabalha com contos indígenas e o nosso novo título é o Irupé. Muito bacana, cara, e mostra uma outra vertente também do selo Start, que é exatamente sair um pouco só do mangá. É um estilo completamente diferente, um estilo muito próprio, que nós vamos começar a apresentar agora. Muito boa noite, Vinícius Galhardo! Seja bem-vindo! Muito obrigado, gente bonita. Boa noite aí, como que vocês estão? Vocês estão bem? Estão saudáveis? Espero que sim. Tudo tranquilo. Vinícius, muito obrigado por ter aceitado, né, o nosso convite. Você que já é da casa, né? Já fez parte da equipe da JBC, fez muitos mangás, ajudou o Ed aí no marketing, né? E é verdade, bacana verdade. Que você sempre cultivou essa sua veia artística de desenhista, né, Vini? Sim. Todo mundo sempre pergunta assim, acho que é uma pergunta recorrente para todo mundo que desenha, quando que você começou a desenhar, desde quanto tempo você desenha? Eu desenho desde moleque, mas eu fui começar a me profissionalizar, assim, como ilustrador mesmo, graças à fase que eu passei trabalhando na JBC, que aí eu fui aprimorando um pouco mais, fui fazendo outros cursos, e fui conhecendo muita gente que manjava muito do assunto, então foi graças a essa fase também que eu fui me profissionalizando. Eu lembro que você fazia curso tanto de desenho quanto de roteiro também, né? Sim, fiz curso de roteiro, fiz curso de storytelling, fiz curso específico para história em quadrinho autoral, fugindo de quadrinho de super-herói ou mangá especificamente, né? Então foram vários cursos além de desenho que eu fui fazendo aí ao longo da vida. Posso fazer um parênteses? Manda. O Vini trabalhou lá no Mágico com a gente e ele foi o cara que teve a bela sacada de fazer aquele marca-página do Anohana, onde a gente, quando você colocava no fantasminha. Branco, ela sumia e ele aparecia. Verdade. A ideia foi do Vini, a gente acabou fazendo em cima do que ele sacou ali na hora. Não coloca o fundo branco porque ela vai aparecer quando colocar no branco. A primeira versão do Henshin Boy foi do Vini também, não foi? Sim. Foi em conjunto, né? Não só eu, mas toda a equipe de marketing ali que a gente que desenvolveu. Os Akibas também, Ed? Os Akibas também partiu com o Vini, a gente começou a mexer a partir do Vini, né? Que foi a ideia de, naquela época, os Akibas eram os crianças esperança do WCS, né? Eu lembro que eu falei pro Vini, a gente precisava dar uma identidade mais fixa para esses personagens, né? Então a gente pegou a base de Toy Art e recriou lá os Akibas. Os três? Eram três, né? Não, eram 4. Eram 5, não, era bonequinho pra caramba, eram 5 ou 6. Era o anjo, o robô, o guerreiro, o guerreirinho, o samurai, a J-Girl, né? Isso, exatamente. E a gatinha. Que era a cantora. Que é a cantora, né? Agora já tem o samurai, já tem bastante lá na japonesa. Sim. Eu sempre gostei muito de ler contos, ler sobre mitologia de outros povos, né? E aí eu queria escrever uma história em quadrinho,
sobre o folclore nacional, alguma coisa do folclore nacional, mas eu não queria aquela coisa que todo mundo pega, tipo, o básico que é o trivial, né? Saci, cuca, Curupira. Eu queria alguma coisa diferente, que fugisse do nosso comunzão, assim, né? Eu comecei a pesquisar bastante, comecei a ler bastante, aí numa conversa que eu tava tendo com a minha prima, aí ela falou assim, você conhece a lenda da Vitória Régia e tal? Eu li na escola, eu achei mó bonito e tal. Aí eu fui pesquisar, fui ler sobre a lenda, e é uma lenda indígena, né? Eu achei fantástico, assim, achei muito legal a lenda, porque a lenda, por si só, ela tem toda aquela carga dramática, tem todo um porquê das coisas acontecem e tal. Eu achei muito legal tentar recontar isso e colocar o meu... Aí o traço, acho que foi uma espécie de evolução, né? Porque desde a Sociedade Barata até eu trabalhar no Irupé, eu fui treinando outros estilos, fui fazendo outros estudos, tendo outros artistas como referência, então essa acho que foi uma parte evolutiva, assim. Para chegar no traço do Irupé, quem te influenciou? Quais artistas te influenciaram? Sem sombra de dúvida foi o Sérgio Topi, que é um artista italiano, né? E que ele tem muito trabalho assim com tribos africanas, tribos indígenas, da época espanhola e tal. Então ele é um cara que foi, sem sombra de dúvida, a minha maior influência. E o Sam Hart também, que foi o que desenhou Atômica, a Cidade Mais Fria, que ele tem uns lances de preto e branco chapado, assim, que é muito bonito, ele usa isso muito bem, então foram duas das principais influências. O texto dessas lendas, normalmente, eles têm um ar muito poético, né? Qual que é o trabalho de decupação e trazer para um roteiro de quadrinhos, né? O que se adaptou, né? E o que tem aí de Vini, sabe? De licença poética. Da hora, uma ótima pergunta. É difícil esse trabalho de decupação, porque você tem que saber o que tirar e saber o que colocar, mas sem desrespeitar a lenda, sem desrespeitar a cultura. Então isso é um trabalho muito difícil. Às vezes é mais difícil do que criar uma coisa do zero, entendeu? Porque você tem que saber onde e como e quando mexer. Então foi bem complicado isso, mas como ela é uma história relativamente curta, né? É mais ou menos... Porque foi uma primeira história que eu fiz fora de um concurso que eu fiz por autoria mesmo, então eu tentei manter muito o pé no chão para não dar caca, né? Mas esse trabalho de decupação é muito difícil, porque você tem que saber as coisas como que você vai fazer, o que não desrespeita a cultura. Então foi mais um estudo meio que antropológico do que mitológico, assim, né? Eu, óbvio, tive que conhecer a lenda e saber que em diferentes regiões do país a lenda ela é contada diferente, né? Porque o Tupi-Guarani é um tronco que são diversas famílias que falam um idioma, se ramifica muito. Então, a lenda se ramifica junto com isso. Então, você saber como mexer nisso é uma linha muito tênue, assim. Fala um pouco do seu processo criativo. Storyboard, foi direto pro texto, o texto pro quadrinho já, o que então, designer, o que eu faço eu sempre começo com character design, assim, né, para ver, até para testar estilo de traço, o que pode combinar com a história ou não, porque aí dependendo você muda algumas coisas, mas aí isso estando estabelecido, que é um processo razoavelmente rápido para mim, eu parto para roteiro, né, e aí eu sempre divido a história em 4... É técnica de roteiro que você usa para jogo, para cinema, série. Você divide em 4 arcos, né? Começo, 2 arcos de meio e o final, para o meio não ficar muito extenso, né? E aí eu meio que vou com post-it mesmo, tudo analógico, né? Papelzão, folha de sulfite, post-it, vai escrevendo no post-it. E aí você vai pontuando. Eu vou pontuando assim, os pontos importantes da história, para não me perder. E o que eu quero que... E aí, o que eu faço? Eu tendo esses pontos feitos, tipo, o final o último ponto da parte do início, ele liga com o primeiro ponto da parte do meio. Então, você tem que ter esses pontos de ligação para manter a história amarrada, né? E aí, a partir disso, eu já vou meio que bolando a história na minha cabeça e escrevendo as falas já. E enquanto eu estou escrevendo as falas, eu vou montando os quadrinhos, né?
Então eu vou montando uma miniatura de cada página com os quadrinhos, porque eu já vou meio que falando, aqui vai ter tal fala, então essa fala não pode ser muito longa, porque tem que caber o texto aqui, então eu já vou bolando tudo meio que na hora, assim. Eu vou fazendo tanto as miniaturas das páginas numa folha sulfite, quanto os textos que entram nela. Aí vai tudo meio que na hora, assim. Eu tendo esses pontos já estabelecidos, eu vou fazendo tudo na hora. Você tem um material aí, não tem? Que dá pra mostrar? Tenho. Aqui, ó. Aqui, ó. Deixa eu mostrar. Eu não sei se vocês vão conseguir ver na câmera, mas, ó, esses são os thumbs de páginas em quadrinho. Então, aqui eu já faço toda uma programação até de diagramação mesmo, porque eu tenho que planejar se a história ela começa na página esquerda ou na página direita do quadrinho, né? Porque isso influencia muito na leitura. Vocês trabalham com isso, vocês sabem melhor que eu. Então, aí eu tenho que planejar isso, planejar como que vai ser o ritmo de leitura dos quadros. Então, isso tudo eu vou planejando aqui enquanto eu vou escrevendo os textos, né? Não dá para ver muito bem, mas aí tem uma boa ideia. Dá pra ter uma noção. Dá pra ter uma ideia. E aí tem coisas que vão acontecer no meio do caminho, né? Tipo, você planeja uma história com, sei lá, com 20 páginas, aí você vê que fica corrido, aí você dá uma estendida, aí você vê que fica muito curto, você vai estendendo, ou você vê que fica muito comprido, você vai cortando coisa. Então, essas coisas vão acontecer no meio do processo. Falando de caracterização do personagem, né? A parte de character design. Aonde você foi buscar referência, né? Porque você tem o texto da lenda, mas você não tem muita referência, né? Quando você está lendo só o texto, né? Que, por exemplo, a Jaci, né? Que é a Lua, você colocou ela com cabelo prateado, né? Acaba sendo uma coisa óbvia ficar pensando em Lua, né? Mas da onde você tirou isso? Ela é uma pessoa velha? Ou só é uma pessoa com cabelo prateado, né? Aproveita para contar um pouquinho da história em si, que a gente falou da lenda, né, da Vitória Régia, mas você não falou muito da história. Já emenda tudo. Beleza. Tá bom. Então, a história, falando um pouquinho da história aqui, né, ela se passa em tempos muito antigos, assim. Então, é uma garota que ela tá apaixonada pela Lua, né, basicamente a lenda é isso. Então, ela tá apaixonada pela Lua e aí ela quer ficar junto com a Lua, né? Na mitologia Tupi-Guarani, a Lua, a representação da Lua é Jaci, né? Em algumas regiões do país, Jaci, quando aparece para os humanos, assim, ela se transforma em homem, né? E isso varia do lugar do Brasil aqui. Da região. Em alguns lugares continua como mulher e em outros lugares continua como homem. Eu preferi manter como mulher por uma questão. Aí vem os toques do artista, né? Por gosto mesmo, e como não danifica em nada a lenda ou a cultura, e eu preferi manter como mulher. E aí, a parte de caracterização, esse negócio do cabelo da Jaci, eu preferi manter prateado até por essa questão mesmo de ser como a Lua, tal, um cabelo branco, tal, que representasse aquele clareza no meio da escuridão, né? Porque se coloca um cabelo preto, aí fica um pouco mais escuro, fica um tom mais sombrio pro personagem, e aí não era isso que eu queria passar. Dos personagens que são humanos, assim, eu busquei muito, e até dela mesmo, para pintura corporal, né? Aí foi referência em foto, né? Eu fui buscando muita foto, por exemplo, aí tem que ver o que é povo Tupi-Guarani, o que não é povo Tupi-Guarani, porque aqui no Brasil tem mais de 300 povos indígenas, né? Então tem que tomar um cuidado com isso para não misturar as coisas. As lendas se diferenciam entre eles. Então tem que tomar esse certo cuidado para saber o que você está puxando como referência para tentar representar isso na história, né? Mas basicamente foi foto, né? E como foi trabalhar com esse universo indígena? Eu lembro que quando você começou a lançar, que você começou a postar no Facebook, no Instagram, teve muita gente que se interessava especificamente por causas indígenas, tal, que foi procurar você. Você ganhou uma fanbase, né? Sem querer, eu ganhei uma fanbase, assim, e foi muito legal, foi muito gratificante, porque a galera vinha justamente por isso, porque não tem muito disso no mercado aqui nacional, né? Tá começando a aparecer algumas outras coisas agora, mas na época que eu comecei não tinha basicamente nada, e foi muito legal, e inclusive por conta desse trabalho, eu fiz boas amizades com povos indígenas, conheci vários caciques de aldeias,
Teve cacique que pediu para colocar o quadrinho na biblioteca da aldeia. Então, tipo, Que legal. Essa coisa foi muito legal. Eu recebi vários convites para ir em aldeias e tal. E isso Mas você já foi ou não deu tempo? Não, deu ainda por causa não da deu. pandemia? Não deu por causa da pandemia. Às vezes custo de viagem também, porque tem lugar que é muito isolado. Então, para você pegar um avião e depois pegar um ônibus pro lugar é complicado, assim. Mas, tipo, não que eu não esteja recusando, obviamente. É que só não deu. Não, mas é legal o alcance que você teve, né? Sim, o alcance foi enorme. Você imaginava isso? Não, jamais. É até legal você comentar isso, porque foi a primeira história que eu publiquei no Catarse, né? E eu recebi 141% da meta alcançada do Catarse. E eu, até então, era um Zé Ninguém, né, no mundo dos quadrinhos. Eu tinha feito o Sociedade Barata, mas ainda não estava divulgado nada, então tinha que manter tudo em silêncio, que é muito difícil você manter essas coisas em segredo. E aí quando eu coloquei isso e deu esse sucesso positivo, assim, essa coisa positiva, foi muito legal, muito gratificante. E depois de Irupé, quais são os planos? Então, eu estou trabalhando numa história em quadrinhos nova, também sobre contos indígenas, aí é a Lenda do Guaraná, já está pronta, eu só estou na fase de diagramação, balonização dela, porque sou eu que faço tudo, né? Eu estou nessa fase ainda. Por conta de Irupé, uma outra editora de livro infantil me chamou para escrever e ilustrar um livro infantil, e aí foi muito legal fazer isso também. E foi bem bacana. Então, já saiu esse livro? Já. Pode mostrar? Qual que é? Fala o nome, claro. É esse aqui, ó, que é o Caboclo Tupinambá e a Serpente, que é pela editora Aruanda. Que bacana, parabéns. Pelo selo infantil dele. Obrigado. E é infantil mesmo, com esse infantil. Com traço mesmo, que lembra o traço do Irupé, né? Lembra um pouco, só que diferente do Irupé, ele é bem coloridão, porque aí vai do público, né? Então aí a gente tem que adaptar a coisa de acordo com o público. Como é um público de 0 a 10 anos, aí você tem que deixar as cores mais vivas, um traço um pouco mais cartunesco, que aí você tem que adaptar inevitavelmente ao público. Deixar tudo mais leve, né? Menos as cores. Sem dúvida. É um livro ilustrado parecido com os errons japoneses, né? Exatamente. O Irupé tem 42 páginas, a gente está planejando lançar ele em formato digital aqui pelo Start, e a gente pode pensar em extras? Com certeza, tem extra pra caramba, tem, além de galeria de arte como extra, né, então tem os extras falando sobre a lenda original, o que eu utilizei, o que eu não utilizei da lenda original, tem os characters design, tem arte extra que eu fiz também, que na época foi arte que eu usei só para merchandising, por exemplo, para adesivo, bottom, banner, né? Então tem um monte de arte extra aí que eu fiz e que tá tudo só no aguardo aí para o pessoal aproveitar. E é legal porque Irupé é Vitória Régia em Tupi-Guarani, né? Inclusive, quem for ler a história tem algumas palavras em Tupi-Guarani com as notinhas de rodapé embaixo para a galera se situar. Então, o nome da história, na verdade, é o nome da flor. Ô Vini, e o teste da Vitória Régia, você já fez? Você já tentou ficar em pé? Em cima de uma? Não, nunca tentei, mas eu sei que ela não aguenta muito peso, não, mano. É lenda, né? Sei. É lenda. Isso não tentem. Não tenta não, vai dar ruim, mano. Não vai dar certo. Não vai dar certo. Vini, seja muito bem-vindo ao Start, seja muito bem-vindo de volta, né, à família JBC, né, você sempre foi parceiro, amigo, e a gente ficou muito feliz de você estar se realizando como desenhista, como roteirista. E esperamos que você dê sequência, né? Eu fiquei feliz demais com o convite da editora, foi uma grata surpresa para mim, eu fiquei muito feliz de verdade, e é uma honra para mim, né, porque é uma editora que eu participei eu sei como que é o processo, como que é a seriedade da editora, fiz bons amigos aí,
e é uma editora muito renomada, muito conhecida no mercado. Então, tipo, para mim é unir o útil ao agradável, né? Unir o profissionalismo com o prazer de trabalhar, isso é muito legal. E o Ed já tá dando letra aí para você continuar, retomar a Sociedade Barata. Por que não? Eu fico muito feliz, assim, por ter trabalhado junto com você direto, assim, né? E te ver realizado assim, e poder ter você de novo no time, num projeto que a gente é embrionário aqui na JBC, né? A ideia de trazer histórias autorais, né? E para desenvolver até futuros projetos para frente, né? Por isso que a minha chegada do Sociedade da Baratas não é à toa, meu amigo, não é à toa. E uma coisa que eu sempre falo para todo mundo assim que eu converso é que se não fosse eu ter trabalhado na JBC, provavelmente eu não faria quadrinhos hoje em dia, porque a grande força motriz que me motivou a conhecer como que se produz um quadrinho, como que é um quadrinho, rotina de gráfica, essas coisas, foi tudo na JBC. Então, eu vendo isso da parte de dentro, me fez ter vontade de trabalhar e fazer o negócio direitinho, saber como que é o processo de uma gráfica, como que tem que mandar os arquivos para uma gráfica. Até na parte de merchandising mesmo, o que você comentou mais cedo do marcador, né? Quando eu fiz um marcador, eu fiz também um marcador transparente que foi pro Catarse, e aí que aparece que dá para ver. Então, foi tipo, as experiências que eu tive na JBC, elas me ajudaram a formar o profissional que eu me tornei hoje. Então, eu sou extremamente grato. E esse foi Vinícius Galhardo, aqui nesse JBC Beats. Em breve, né, versão digital pelo selo da JBC. A gente vai avisando, né, mais um do Start. O Start, por enquanto, só está com 4 títulos, mas nós já estamos negociando outros títulos com outros artistas brasileiros dos mais variados temas, as mais variadas vertentes, que é essa ideia, né, Ed? É exatamente isso. E um detalhe, também terá a versão POD, né, Vini? A gente vai deixar com certeza. Print on Demand. Mais um título aí para fazer volume ali no Print on Demand. E vai ser mais louco que o Batman na roda de capoeira, né? mais um quadrinho com estoque infinito. Maravilhoso. Sensacional. Vini, obrigado pela presença. A gente vai se falando. Você aí que nos acompanhou, nosso muito obrigado. Não deixe de nos seguir nas redes sociais, inclusive, Vini, dá a letra aí, onde o pessoal pode te encontrar. Me encontrar tem o meu Instagram, que é Galhardo_Art, tem o Facebook também, que é só Vinícius Galhardo, e tem o Twitter, mas o Twitter eu não uso muito, uso mais o Instagram mesmo. Então, só seguir lá. Então, sigam o Vinícius, siga a JBC também nas redes sociais, né? JBC, vocês sabem, está no Instagram, está no Facebook, está no Twitter, estamos aqui também no YouTube, no JB Channel. Então, inscreva-se aqui no canal, acione o sininho e nos acompanhe todas as sextas. É isso, Ed, ficamos por aqui hoje? É isso. Um programa rapidinho, né? Será? Será? Tchau, gente. Até semana que vem. Valeu, Vini. Valeu, Ed. Até mais.